Boa noite, pessoal do IGTV Primeiro. Daqui a pouco estamos começando com mais uma live. Muito bem-vindos. Saúde e doença é nosso tema de hoje. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Boa noite! Essa música é de um desejo, né? Desejo de coisas boas. São as bênçãos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então que a gente possa ser feliz tendo saúde e olhar para onde que nos amarra, que nos emaranha, muitas vezes, que não nos faz ter saúde. Então é muito legal a gente poder sentir no coração um desejo de viver. E se por algum motivo você se sentiu, às vezes, debilitado e com uma pulsão de doenças, né? Porque muitas vezes é a pulsão de morte mesmo, de coisas, de às vezes sintomas que você não sabe por que te acompanham ao longo de tantos anos, né? Tá na hora de olhar para isso. E hoje nós temos uma convidada especial que eu admiro muito, que é a Maria Inês Araújo Garcia da Silva, CEO, fundadora do IP Roxo, uma escola tradicional super conhecida. E estou muito feliz de ter ela aqui conosco. Vou já adicioná-la para a gente fazer essa live e receber. Bem-vinda! Tava aqui. Sinta-se abraçada com minha alma, meu coração. Você sabe a profunda gratidão que eu sinto por você. Imensa. Muito do que eu estou na vida hoje é porque você também me colocou aqui. Fico até emocionada. Você faz parte da minha vida, você faz parte do meu sucesso. Você sabe disso, tá? Para quem não sabe, muitas vezes eu recorri a Maria Inês, várias vezes, né, Maria Inês? Que é a minha vizinha aqui de porta, né? Quem eu admiro muito, respeito a escola, respeito você, respeito todos os profissionais. Mas o meu carinho, meu coração chega a estar pulsando de gratidão, de muito amor para você. Eu quero que você sinta isso na sua alma, essa minha emoção. Eu tô realmente emocionada. Eu me sinto muito grata, mesmo. Tá? Muita coisa que eu tenho conquistado hoje. Eu te honro por isso, que num dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, você estava lá também para me ancorar, para me dar direção. E te agradeço. Estou muito feliz de estar com você aqui. Que sempre é assim, com essa paixão tão grande em tudo que você faz e a tudo que você dedica, né? Então, sim, é uma honra estar aqui com você hoje. Eu acho que para trabalhar um tema tão especial quanto a saúde, né? Eu me sinto abraçada assim por você e da mesma forma, sinta-se abraçada por mim. Estava ouvindo a sua introdução e você cantando tão belamente, né? Essas talentos. Então, vamos caminhar na saúde, né? E você começa muito bem, porque a música ela faz parte de uma manifestação, de uma expressão de saúde, né? É a celebração. E você inicia de uma forma tão poética. Muito bom. Coisa boa. A gente quer muito agora, realmente, Maria Inês, te ouvir, tu tem muito a contribuir, e esse tema também, um tema que eu sei que tu tem, que tu domina. E nós ontem tivemos uma live com o Luciano Alves sobre saúde e doença, que foi bem, bem específica, tipo, saúde, a cada doenças ele foi falando, papum, 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 foi muita pergunta e resposta. E eu sinto que nesta live de hoje, a gente... não, gente, não vai ter sorteio hoje, tá? Só para vocês, né, nem se preocuparem. É porque eu tô fazendo um esquema doido de sorteio bem, bem legal. E o pessoal fica atento. Viu, Maria Inês? Eu sinto no meu coração que o tom da saúde e doença dessa noite é um tom profundo. Para que as pessoas realmente... Eu sei que é o teu campo isso muito, né? Da profundidade, da amorosidade, que
que é realmente trazer esse sentido de saúde, de o que é saúde na visão sistêmica, do que é doença na visão sistêmica, quais são as pulsões por trás disso. Acho tão importante a gente trazer isso para o nosso universo pessoal, para quem está ouvindo, mas também para o universo, depois, se tu puder falar um pouquinho, de como os pais têm que olhar para os filhos em relação à saúde e doença também. Então, primeiro, uma coisa mais voltada para nós, que olhamos para a nossa saúde, para as nossas questões, e depois um pouquinho do papel dos pais, pode ser? Sim, vamos lá. E você, por favor, né, a todo momento que você achar necessário e importante que me interromper, sinta-se totalmente à vontade. Quando você fala, Claro, Sheila, obrigada. a saúde e a doença, né, faz parte uma das minhas especialidades, sim. Que como eu sou psicóloga há tantos anos, né, 40 anos já, né, nesse caminho de estar conduzindo pessoas dentro desse processo que é o adoecimento da alma. E você esteve ontem numa live falando de doenças físicas e toda essa relação que se estabelece através da própria visão da medicina oriental, né, da medicina de Hammer, que trabalha com toda essa integração dos órgãos do corpo como expressão da alma, né? Meu entendimento sempre foi assim, desde que eu iniciei na carreira como psicoterapeuta, o primeiro lugar onde eu fui trabalhar foi dentro de um hospital psiquiátrico. Então, claro que isso fez com que eu começasse a me perguntar, durante o meu processo, a minha caminhada, o que, que me levou a estar mergulhado no lugar onde as pessoas, de certa forma, evitavam estar, porque um hospital psiquiátrico, para quem nunca teve a oportunidade de conhecer, é um lugar onde os excluídos estão, onde as pessoas que estão acometidas de algum distúrbio severo e que não conseguem estar dentro do nível da realidade, são colocadas para buscar um tratamento. E esse tratamento, de alguma forma, vem, claro, com todos os procedimentos normais, mas vem através de um recolhimento, às vezes de um afastamento que vai demandar você estar internamente ligado com você mesmo para que o próximo passo aconteça. Eu fico pensando, né, em você falando, o que, que leva a pessoa a adoecer a ter saúde? Nós estamos em época de pandemia, todo mundo usando desse tipo de recurso, como as lives, para poder estar nos comunicando e estar podendo estar na vida a serviço ainda, né? O que, que nos leva a esse momento como expressão de coletividade? Se não também olharmos para a questão da saúde. As pessoas olham muito para a doença, para o medo, para situações onde elas correm perigo. Isso já está levando a gente a uma percepção de que tem se acionado muitas memórias transgeracionais, e com isso nós estamos também construindo um lugar que vai poder ser, que vai com certeza marcar as próximas gerações. Quando eu falo isso para nós, como adultos, para que nós possamos pensar. Talvez você esteja aí no seu espaço, na sua casa, com medo desse contágio, com medo dos seus pais que são mais idosos, com medo da relação de voltar para o mundo como nós precisamos voltar para o mundo daqui a pouco, né? Correndo os riscos que a vida traz para nós. Eu costumo dizer que a vida não é segura, né? Porque ela é fluxo, ela é movimento, e nós precisamos desenvolver a capacidade de ter confiança e coragem o suficiente para mergulhar nesse rio da vida e seguir. Eu estava vendo há um tempo atrás um trabalho seu onde você estava ancorado pelos teus pais para iniciar uma live, e é isso, a gente que é constelador sistêmico, nós sabemos que é nas nossas raízes, né? Nesse reconhecimento da força da nossa transgeracionalidade, sobretudo dos nossos pais, que nós vamos poder crescer em saúde. Porque saúde, no meu entendimento, é a expressão da nossa alma. Então, não existe uma saúde, uma doença física na nossa concepção, na nossa percepção, nesses anos todos que eu caminhei, por exemplo, quando eu falei que trabalhava no hospital psiquiátrico e a gente teve a oportunidade de estar muito em contato com essas pessoas, o que a loucura representava, se não um pedido da alma para que pudesse olhar para algo, normalmente algo que está excluído dentro do sistema familiar daquela pessoa, e às vezes até uma denúncia maior do entorno, da sociedade, da comunidade como um todo. Então, dentro dessa percepção e dessa visão bem sistêmica, a doença está sempre a serviço da saúde. Essa foi uma das coisas que mais me encantou na minha carreira profissional e que se confirmava a cada cliente novo, a cada dor nova que chegava ao consultório, como a alma está totalmente a serviço de incluir aquilo que está excluído e separado do seu sistema familiar. Como o nosso corpo é esse canal de expressão, de comunicação, e talvez onde vocês puderam ver claramente como os nossos órgãos estão conectados
com toda essa linguagem que vem desde essa metalinguagem, né, que vem desde nossa concepção. E muito antes disso, quando a gente lida e fala das nossas memórias transgeracionais, essa memória epigenética que nós todos temos e trazemos, com a história familiar dos que vieram antes, coisas que vão poder estar sendo desencadeadas hoje. Quando nós estamos vivendo, por exemplo, uma pandemia como essa, essas nossas memórias transgeracionais, com certeza, vão acessar outros episódios pandêmicos ou epidemias que já houveram na humanidade e que os nossos ancestrais viveram. Então, para alguns, esse está sendo um momento de caminhar de forma tranquila. Para outros, estão acionando determinados comportamentos, e a gente tem recebido muito dessas pessoas no nosso consultório, na nossa relação com psicoterapeutas, está acionando determinados temores que chegam muitas vezes a um nível de ansiedade, de pânico muito grande, só justificáveis através dessa memória transgeracional de pessoas que, para sobreviverem, tiveram que deixar sua terra natal, tiveram que vir para um outro país, perderam pessoas no trajeto do processo, onde o nosso cérebro reptiliano imediatamente se alerta porque existe um perigo. E aí, muitas vezes, passam a adotar comportamentos muito similares àqueles que foram eficientes para a sobrevivência dessas pessoas. Como, por exemplo, eu me lembro que eu escutei uma reportagem logo no início da pandemia, muitas pessoas iam ao supermercado, enchiam os carrinhos até a boca. E o que eles estavam? Eles estavam vivendo uma memória de guerra, quando na nossa realidade atual no país, isso não era real. Ninguém parou de produzir, ninguém parou de fornecer, principalmente os alimentos e as coisas básicas para a sobrevivência, né? Mas existiam pessoas que sim acreditavam que era quase o fim do mundo, que eu precisava acumular coisas para sobreviver, sem ter uma lógica com a realidade que estava se passando ali. Então, isso mostra para a gente que nós somos muito mais, como diz Bert Hellinger, né, que é o precursor das constelações, nós somos muito mais leais do que livres. E muitas vezes todas essas questões que são acionadas em nós vêm dessa fidelidade transgeracional. E a saúde e a doença, sem sombra de dúvida, está conectada nesse viés de entendimento sistêmico, onde a gente busca, como constelador, olhar, acompanhar o cliente para onde essa doença está olhando, para qual pessoa excluída, para qual evento excluído, para o que ela olha, para que a gente possa trazer de volta, incluir novamente esse querido, essa querida, ou essa situação traumática, essa situação que precisou ser esquecida para se manter a sobrevivência, incluí-la de forma correta, de forma adequada, de forma amorosa dentro do nosso sistema familiar. Então, quando a gente recebe uma doença, por exemplo, eu trabalho com pessoas, muitas vezes me são encaminhadas pessoas com distúrbios psiquiátricos ou então com doenças sérias como câncer, às vezes em estado terminal, às vezes as pessoas chegam nesse nível de dor, não é? E a maior parte das pessoas, a fala sempre vamos eliminar, vamos combater o câncer, por exemplo. Né? Vamos pegar o câncer, vamos combater o câncer, vamos eliminar o câncer, eu estou fazendo tudo para ele ir embora e eliminar. E aí a gente observa que há pessoas que fazem de tudo e esse câncer só aumenta, vai tomando uma proporção, porque o nosso corpo, a doença vem para nos sinalizar algo. E se nós queremos extirpar isso, excluir isso, sem olhar, sem entrar em contato com a lição ou com a missão que esse sintoma, essa enfermidade, essa patologia está nos denunciando, a tendência em nível de sobrevivência, é fazer com que isso, ou com uma coisa mais grave ainda aconteça, para que você tenha de novo a oportunidade de olhar novamente para o que precisa ser incluído, para o que precisa ser resolvido. E quando eu faço isso, a gente percebe assim, pessoas, por exemplo, com patologias similares, com condição física similar a uma recuperação, que vão fazer o mesmo tipo de tratamento, uma sobrevive, se recupera e a outra não. O que leva a essa condição? Lógico que eu estou levando vocês a pensar e a relativizar, se a gente fosse fazer metodologicamente, com todos os viés científicos de possibilidades. A pergunta sempre fica, por que esse sim e esse não? Ela está muito dentro dessa relação. Está muito dentro desse movimento onde eu uso esse caminho de sabedoria que a doença nos traz, para que eu possa aprender a lição, não é como castigo, porque a doença não vem como castigo, ela vem como alerta,
Tanto que uma das questões muito interessantes, por exemplo, eu me lembro quando logo o nosso filho mais velho nasceu, a primeira febre que ele teve, eu fiquei assustada, levei ao médico, e o médico que acompanhava nossas crianças era um homeopata, e ele disse, a febre é um sinal do corpo, a gente não dá remédio para baixar a febre, a gente acompanha o movimento para onde essa, porque se a gente mascara os sintomas, a gente precisa ver, a gente precisa saber que o corpo dele está reagindo, isso é bom, isso é saudável. Isso me marcou muito no sentido de desmistificar a questão da doença. Então, quer dizer, os sintomas e as questões que surgem são para nos mostrar um caminho. E quando você passa a usar o teu corpo como mensageiro da tua alma, você percebe claramente o que ele está dizendo, para que lugar ele está te convidando a olhar, a quem ele está te ensinando a incluir e a que ou a quem ele está te ensinando a se despedir. Porque dentro de toda essa dinâmica, também o processo de soltar, o processo de me despedir daquilo que eu preciso deixar ir. Né? Porque muitas vezes a gente tem uma pessoa amada, uma pessoa querida, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um marido, que de repente adoecem, morrem, ou estão num momento de separação. E eles foram, mas na minha alma eu não permiti, de forma alguma, eu permiti que eles partissem. Não reverenciei a vida deles, porque quando a gente nega o direito do outro ficar no lugar que lhe é de direito, e a morte é um lugar de direito de todos nós no nosso processo evolutivo, muitas vezes o que a gente faz é ficar aprisionado numa dor. E o nosso corpo, que está a nosso serviço, ele vai denunciar isso, para que você possa saber, porque o que é da natureza é nós seguirmos o nosso propósito. Se nós não conseguimos seguir o nosso propósito, nosso corpo vai nos denunciar. Eu poderia citar inúmeros casos em que isso acontece. Eu até estava comentando com os nossos alunos lá do Instituto Perrocho, porque nós estamos também nos reinventando nisso, né, Sheila? Fazendo algo, Sim. porque nossos cursos sempre foram presenciais e agora precisamos continuar servindo e a gente está sempre querendo cuidar também para que nosso cliente, nosso aluno esteja o mais protegido possível e também tenha acesso ao que a gente está fazendo. Eu me lembro que numa das aulas que a gente estava falando, num dos cursos, eu cheguei a citar nós temos um grupo de capacitação em saúde sistêmica, então eu cheguei a citar um exemplo que estava acontecendo na minha mão, esse meu dedo, né? Eu comecei a sentir, de repente, uma dor na articulação, e eu falei, meu Deus, do que? Eu não bati a mão, eu não prendi nada, e que dor é essa? E que ela foi aumentando, e parecia que isso se deslocava. Eu me centrei, eu falei, bom, vamos olhar para o que o meu corpo está me dizendo, né? E esse dedo é um dedo que ele tem força, ele serve para segurar, auxiliar a sustentar o que eu seguro na mão. Então, o que eu comecei a perceber é que eu estava sob pressão, sob muita pressão. O meu corpo está me dizendo isso. Sob muita pressão, por quê? Para vocês que são, assim, né, estão na vida com essa relação como internautas, com essa relação tecnológica muito. Está no sangue de vocês, está na alma de vocês, é bem simples fazer por esse processo, mas para mim eu precisei realmente de driblar as minhas resistências, eu precisei me curvar a essa nova forma de comunicação. Então, isso exigiu de mim, nesse momento, um esforço maior. E, fora isso, né, todos os cursos presenciais que a gente tem, eu, como sou coordenadora pedagógica do Instituto Vera Rocha, a gente precisou reorganizar toda uma forma de apresentação do nosso trabalho. Eu estava sob super pressão. Então, no momento que eu consigo perceber isso, lógico, em função disso, já te fez uma lesão no meu dedo, ele fica dolorido, mas aquele deslocamento de tirar ele do lugar a todo momento como estava, ele cessou. Agora tem um desconforto, tem isso, mas que ainda mostra para mim o quê? Que eu ainda estou sob pressão, que eu ainda vou precisar lidar e etapa por etapa, fase por fase, vencer isso com consciência. Então, quando eu faço isso, talvez eu evite um procedimento cirúrgico, se eu não olhasse para isso da mesma forma, né? Então, a gente sabe que, Perfeito. né, se a gente não segue, o corpo vem, vai um pouquinho mais de dor, para que você possa olhar. Porque tudo conspira, né, Sheila? Você sabe muito isso, eu vejo na sua fala e no seu trabalho, que é um trabalho belíssimo também, muito sério em relação a estar conectado com essa postura que o Bert Hellinger traz para nós, essa postura de vida, né? Que é
aprender a viver seguindo as 3 leis do amor, né? Isso faz com que a gente tenha saúde. Quando eu transgredo Sim. essas leis, eu vou estar vulnerável para também o meu corpo daí me sinalizar através de uma doença, que eu preciso mudar a minha rota, que eu preciso olhar para isso com mais devagar. E quando a gente olha, realmente é surpreendente. A gente tem visto no consultório, muitas vezes, pessoas que vêm com doenças muito, muito sérias, e às vezes é uma percepção. A percepção essencial que a constelação traz para a gente quando a gente está alinhado a essa linguagem, quando a gente está alinhado a esse lugar de saber onde existe a força, qual é o nosso lugar no mundo, qual é o meu direito de pertencimento, e principalmente quando eu olho com muito respeito, tanto para o meu destino quanto para o destino das pessoas que estão ao meu lado, não é? Então, Sim. eu não sei, né? Eu acho que tem muitas pessoas. Eu quero complementar uma coisa, já que você está. Antes da gente ir para outro assunto, teve uma pessoa que colocou ali, entendeu? Que a doença como caminho de cura? Sim, porque a doença apresenta um sintoma, apresenta muitas vezes uma comunicação. O Bert Hellinger fala, né, que é o último estágio de comunicação. Existem várias coisas que acontecem conosco que nós não observamos. Nós perdemos coisas, relacionamentos que não dão certo, um monte de coisa que a gente vai passando por cima, atropelando como se não fosse nada, até que o corpo fala. Quando sinaliza no corpo, a gente já percebe gravidade. E aí precisa, às vezes, vir um câncer, precisa vir uma coisa grave para a gente olhar para aquilo que é essencial. Então, sim, se a gente olha dessa forma, a gente pode até ser muito grato realmente à doença. E aconteceu uma coisa comigo, já estudei o teu exemplo, que para mim foi determinante. Eu olhei para o tema de doença também de uma maneira diferente. Que eu tinha muitas crises de labirintite, muitas, assim, insuportáveis. Durante a minha vida inteira, desde criança, eu tinha labirintite. E aí, eu já consteladora, eu lembro que eu entrei numa crise desesperada de labirintite, e eu pensei, não, eu preciso constelar isso urgente. E aí, o Décio estava aqui, o Décio e uma, bem no módulo deles, eles abriram, primeira vez que eles abriram um workshop antes, assim, daí eu liguei na hora para a Sandra, Sandra, por favor, me coloca lá, que eu preciso urgente constelar. E eu fui. Maria Inês foi a constelação mais rápida que eu fiz na minha vida, foram 5 minutos. Mas o caminho disso foi tão incrível, porque a labirintite tem toda uma relação de desamparo, né? Às vezes a gente está tão sobrecarregada e andando no mundo com tanta coisa que a gente esquece do básico, né? Por isso a importância de manter o movimento, né? De voltar, a quarta lei, né? O movimento, a gente voltar para aquilo que é essencial. O que o Décio fez? Ele fez eu repousar na minha mãe de novo. Então, quando ele colocou uma representante e eu descansei, eu falei assim, não, menina, eu tô falando para te repousar mesmo. Você precisa dormir, você precisa soltar seu corpo. E aí, quando eu fiz isso, ai, nossa, parece que toda aquela energia, ela se harmonizou com o meu corpo. E aí, ele falou assim para mim, que eu nunca vou esquecer. Faça as pazes com esse bom sintoma que você tem. Porque toda vez que você começar a ter uma pequena crise, você vai se lembrar de voltar para casa, É, pro sim. colo da mãe. E eu assim, nossa, é isso. E depois disso, né, passaram alguns anos, e é como aprender um caminho de volta mesmo. Então, assim, eu nunca mais tive crise desesperadora como eu tinha antigamente, mas bater um pouquinho de zonzeira, eu posso parar para prestar atenção que eu sei que eu já tô indo demais, tô me esforçando demais, tô trabalhando demais, tô sobrecarregada e eu preciso sim do colo da mãe. Aí eu digo, mãe, tô indo para aí. E Eu às vou vezes pro é colo da mãe. legal, né, É um bom Chico? sinalizador. Eu parei de brigar com a minha labirintite. Eu comecei a olhar para ela como um sinal de alerta. E isso me deu paz, né? Sempre. Então, por exemplo, a gente vê muitas pessoas, às vezes, que chegam Oi, acometidas Paulo. de algumas doenças de pele, por exemplo, né? E a pele, esse órgão de proteção, né? Você falou em proteção e abandono, esse órgão de proteção que nos permite aproximarmos o tempo suficiente, bom o suficiente do outro, ou nos afastarmos para nos proteger. Então, a gente vê muitas pessoas com problemas de pele e que quando elas começam a aprender essa linguagem do corpo, começam a assim olhar para essa doença, porque a doença, a gente costuma dizer, né? Não, esses são os nossos iniciadores desde o do Antigo Egito, eles dizem o quê? Que não existe, né? Hipócrates dizia isso, não existe doença, existem doentes. Então, o que é isso? Isso é muito profundo, e o Berto transita por essa percepção filosófica de que quando a nossa alma está doente, precisando de um movimento de evolução, a doença surge como um caminho.
Então, nós precisamos, sim, reverenciar. E eu sempre converso com as pessoas que vêm assim, que tem essa fala de vamos eliminar a doença. Quando tem uma pessoa doente, o que você faz com essa pessoa doente? Normalmente a resposta é, eu trato bem, eu cuido bem. É dessa forma que você precisa olhar para o teu corpo, para você. Se você tem um órgão que está doente, que está em dor, né? Que está enfermo, se tem algum tipo de sintoma que você precisa levar em consideração, é dessa forma que você precisa. Não é eliminá-lo, tirá-lo de você, é incluí-lo, é acolhê-lo. Foi o que o Deus fez com você. Levar para a fonte. Qual é a fonte de força e fonte de vida para qualquer indivíduo? É a mãe. Por isso, voltar para casa, quando na constelação, nessa visão sistêmica que a gente fala, é voltar, de fato, das nossas raízes. Mas voltar como? A gente nunca volta para tomar força no movimento da oposição e da reivindicação. Né? Então, às vezes, a gente ainda vê pessoas muito feridas que, quando olham para sua mãe, olham para o seu pai, olham como aquela criança ferida, sem se dar conta que você já amealhou recursos na sua vida o suficiente para ampliar a sua visão e ver. Eu até brinco, às vezes, se você está reclamando do teu pai e da tua mãe, é sinal de que você está vivo, é sinal de que você tem uma vida até para reclamar. Então, nós precisamos ser gratos, mas a gratidão, eu costumo dizer que é o sentimento que criança não tem. Então, se eu não consigo ser grata à vida, essa coisa grandiosa, que não tem ninguém, nada que alguém possa nos dar que seja maior que a vida que nós recebemos, porque de presente e na presença da vida, a gente pode realizar o que nós quisermos. Realizar tudo ou realizar nada, mas é sob nossa responsabilidade. Mas às vezes a gente vai fracassando na vida e fica responsabilizando porque meu pai foi ausente, ou porque minha mãe foi grosseira, ou por isso, isso, isso. Quer dizer, quando é a criança que fica nesse lugar, o sentimento de gratidão é um sentimento que só acontece em almas maduras, que é um sentimento de percepção que o outro nos concedeu algo, sem que necessariamente eu merecesse isso, mas que é verdade, me concedeu algo. Às vezes um elogio, às vezes um carinho, às vezes um colo, às vezes um presente, mas a vida, só pai e mãe. Só pai e mãe biológicos. E se você, por exemplo, só do teu pai e da mãe só teve a oportunidade de experimentar a vida, agradeça. Tome essa vida, porque só assim que você vai conseguir tomar de verdade seus pais que vão te criar. Essas pessoas que pegam esse bebê, ou essa criança, ou essa pessoa e dizem, então eu conduzo você daqui para diante. Então, esse movimento de saúde, ele vem muito do movimento interno espiritual de todos nós como indivíduos, onde a gente precisa transbordar essa sensação, essa postura, essa vivência espiritual que vem lá de trás do sim que nossos pais deram a nós. Então, assim, a gente diz, né, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com crianças pequenas, e às vezes crianças bravas, chegavam muito bravas no consultório, e teve pelo menos alguns clientes meus que de repente eles brincavam, eu sempre tive almofadões no consultório, e eles deitavam, coisas às vezes adormeciam. E as mães entravam, sim, mas ele vem aqui para dormir. E a gente trabalhava com os pais exatamente isso, talvez falando um pouquinho sobre os pais, né, Sheila, que você pediu. Adormecer tem a ver com você entrar em contato com a morte, né? Com esse movimento de morte, que é esse movimento de plenitude, de vazio que a gente ocupa. Uma pessoa que dorme bem é uma pessoa que confia. E em quem e onde a gente aprende a confiar? É no colo do nosso pai e da nossa mãe. Então, se eu deito e descanso, é porque eu estou no meu lugar. Se eu tenho insônia, desde pequenininho, se eu não consigo dormir bem, que eu preciso estar perto do papai e da mamãe para dormir, isso aí já é um sintoma importante de que essa criança está a serviço de uma dor profunda desses pais. E o que eles fazem? Muitas vezes adoecem mesmo, para que esses pais ficam ao redor e, de certa forma, o que eles estão querendo é fazer com que esses pais se ocupem para garantir que eles não vão embora, que eles vão ficar aqui. Então, a gente, como pais, precisa saber que a criança que dorme e adormece na frente de um adulto é porque ela está num ambiente de confiança. Ela confia. Então, eu posso deitar, relaxar e adormecer. Que é uma coisa mais gostosa, né? Eu digo que agora eu sou vovó, estou bem exibida, né? Eu sempre quis um netinho há muito tempo. E esse netinho veio, é o Davi. Então, eu estava aqui em casa no final de semana e a gente minando a criança e de repente ele adormeceu no meu colo. Ele dormiu no meu colo. Que coisa. Para mim foi quase melhor do que brincar comigo, porque aí a gente é um vínculo se estabelecendo, né? Uma relação que diz, não, aqui eu posso descansar,
no colo da vovó, no colo do vovô, do papai, da mamãe, eu descanso. Então, essa relação de saúde, ela está muito vinculada a uma força espiritual. E a força espiritual que ela emana da gente, transborda, ela nasce na confiança, nasce no amor. E essa confiança vem quando eu olho para a minha vida, olho para o meu pai, olho para minha mãe, de uma forma tão respeitosa, que mesmo que eu tenha pais difíceis, que eu tenha tido pais que foram talvez abandonadores, né, por N motivos, e aqui a gente não está justificando os pais, existe uma realidade que ela é tácita, ela é bem a postura fenomenológica, minha vida só se tornou possível através desse caminho. Então, eu preciso reconhecer isso. E quando eu reconheço isso, eu incluo. E aí fica muito mais simples. Quando eu tenho uma doença, eu poder olhar para ela e aprender com ela. E às vezes eu preciso aprender mesmo. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm distúrbios alimentares e que o corpo começou a fazer uma memória e que agora, de fato, tem, como dizem, né, o pessoal da psicogenealogia e mesmo nós do olhar sistêmico, que não existem alergias, né? As alergias são reações biológicas para que a gente possa olhar para aquilo que está em disfunção ou para uma memória transgeracional que está sendo acionada através de um movimento, através de um estímulo externo. Então, todos os movimentos que vêm, eles vêm para nos ensinar. E às vezes, sim, eu não posso comer isso. Eu tenho minha pequena liberdade de escolher comer, passar mal, ou escolher renunciar a isso e ter um pouco mais de saúde. Então, muitas vezes as pessoas, Sheila, elas terceirizam a doença, né? Eu fico doente e eu me coloco na mão em total responsabilidade do médico e o médico tem que me curar. Quando, na verdade, nós, como profissionais da área da saúde, nós sabemos que nossa eficiência é bem pequena. Nós temos cada um na nossa área, nós como psicoterapeutas, os médicos como médicos, os fisioterapeutas, as pessoas que trabalham com a dor, eles têm o seu conhecimento, mas que não adianta de absolutamente nada. Se você, o doente, não tem na tua alma o verdadeiro desejo de se curar e a conexão com a tua força transformadora que vai possibilitar com que os recursos que nós temos, os recursos que a gente favorece para que o cliente veja, que a luz que a gente lança para o caminho que é dele, se ele não conseguir se apropriar disso, não vai ter resultado. Não vai. O resultado que é esperado por ele, que poderia ser, vai ser o resultado totalmente proporcional a esse movimento interno do indivíduo, de se mover na direção do aprendizado, em primeiro lugar. E quando a lição alcança a alma, o sintoma, a enfermidade não tem mais razão de ser. Ela se despede. E você segue. E você segue até o próximo momento em que você se descuidou na curva do rio e o teu corpo vai te sinalizar, vai tocar em você. E quando a gente começa a aprender esse caminho, a gente sente. E o que a gente faz, em primeiro lugar, né? Aí vai uma dica para vocês. Se vocês estão com desconforto, se vocês estão com alguma dor ou com alguma doença, o primeiro movimento é recolher-se. A gente se recolhe. A gente se faz as perguntas que precisam ser feitas. Normalmente a gente encontra as respostas. E aí nós vamos ter condição de acionar os recursos para poder lidar. E às vezes o recurso é preciso ir ao médico. Às vezes o recurso é eu preciso marcar um horário com um neurologista. Preciso ir ao dentista. Meu dente quebrou. Né? Então, ou às vezes eu preciso... Isso que a Sheila fez. Um dos melhores remédios para tudo. Eu vou para o colo da minha mãe. E como a gente vai para o colo da minha mãe ou para o colo do meu pai? E que é curativo. Quando nós temos total respeito a eles. Quando de verdade eu tomo as moedas, como diz o Juan Garriga, né? Nosso colega constelador que fez um conto maravilhoso, se chama Onde Estão as Moedas? Onde Estão as Moedas? Então, é um conto maravilhoso que fala disso, da forma que eu posso ir à fonte, tomar da fonte, para poder ter saúde. Não só a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual e o sucesso na vida da gente. Então, nós somos pessoas agraciadas, nós que escolhemos ou fomos tomados a serviço desse trabalho. Tomados, né? É uma escolha. Acho que nessa área, eu não acredito muito nessa escolha consciente, não. Não, a gente é tomado mesmo, né? A gente diz, o primeiro contato que eu fiz com a constelação foi bem no meu lugar de psicoterapeuta. E como eu nunca
trabalhei com nada muito superficial. Então, diante de uma pergunta de uma cliente, que se eu conhecia o trabalho, eu não conhecia, ela me convidou para poder participar de um workshop, eu fui, eu achei extremamente intrigante, eu quis saber mais, aí eu mergulhei, né? Então, eu vejo que eu fui tomada naquele momento. Fui tomada no momento certo. Era no momento em que eu estava num momento da minha carreira profissional como se faltasse algo e com os caminhos que eu havia escolhido até então, eu não acessava isso que faltava. E a constelação veio trazer para mim uma conexão com esse algo que faltava. Me fez sentir. Isso é uma das coisas importantes também para seus seguidores e seus ouvintes. A gente sabe que o coração, né, a gente tem uma maneira de dizer sobre o coração que fala, né? Para você fazer uma escolha, siga teu coração, né? Não é uma coisa simplesmente retórica que a gente diz. O coração, ele é o órgão da transformação. É o órgão que faz com que tudo tenha sentido. É o órgão que faz você sentir. Literalmente. Não é o cérebro que faz isso, é o nosso coração. Então, o Bert Hellinger falava, né? Todas as vezes que a gente teve a oportunidade de estar com o Bert, ele sempre falava isso. A distância mais longa para um indivíduo percorrer no mundo é daqui para cá. E é no coração que toda transformação ocorre. Então, a gente já viu muitos alunos e clientes, às vezes os alunos no início de caminhada de desenvolvimento dessa postura, entenderem o conceito, entenderem as 3 leis, falou, ok, então agora eu tenho que honrar pai e mãe. Às vezes chegar literalmente para os pais, se curvarem aos pais e nada acontecer. Nada resolve. Está aqui na cabeça. Só quando chega no coração, quando faz sentido para você. Por que às vezes tem pessoas que são extremamente determinadas e não desistem nunca? Porque o projeto que elas têm, o propósito que elas têm, a meta que elas têm, faz sentido para elas. Elas não abandonam porque faz sentido. E aquilo que faz sentido para nós nos faz sentir. E o nosso corpo é isso, é esse campo de experiências imensa que nos faz sentir, principalmente se nós nos curvamos ao que ele nos diz, a gente vai buscar o sentido disso, o sentido do que sentimos, não é? E assim a gente pode conseguir buscar caminhos de resolução sem nos ferirmos sem necessidade. Eu me lembro de uma pessoa que eu acompanhei um tempo, em que todas as vezes em que ela ia fazer alguma coisa, queria ter um passo evolutivo na vida dela, ela torcia o pé. E isso impedia ela, às vezes, de fazer coisas. Às vezes ela ficava, sei lá, 40 dias gessada. E aí ela não podia seguir o trabalho que ela tinha que fazer, a viagem que ela tinha se proposto a fazer. Então, até que, né, ela chegou e disse, vamos olhar para isso. E ficou muito claro por que ela não seguia, né? Ela havia perdido um irmão quando era muito pequeno, de leucemia, e a alma infantil dela era totalmente fidelizada a esse irmão. Se você não pôde seguir em vida, não pôde ter sucesso, não pôde buscar, né, o seu propósito na vida para além da tua idade, eu também não posso. Esse era um movimento totalmente inconsciente, que tinha muito a ver com a relação e o vínculo dela com o pai dela, totalmente conectada e fidelizada à dor dele. Quando ela pôde observar isso, e até porque pai, dentro da nossa visão sistêmica, tem a ver com você sustentar seu sucesso no mundo, você se impulsionar no mundo, né? O pai tem essa força mímica. Então, quando isso acontece, ela olha para esse corpo dela e identifica isso. E foi muito interessante, tive a oportunidade de acompanhá-la durante um tempo. Muitos dos movimentos dela, para além desse evento, dela ter se conhecido dessa forma, quando ela sentiu um movimento de evolução, que o corpo dela começava a falar com ela, agora ela já trazia isso para a consciência. Fazia toda essa integração desse destino difícil do irmão. Pedia para que ele também o impulsionasse para o mais, né? Porque servir ao mais é servir de forma digna ao destino dele, respeitar isso. Então, isso fazia com que ela parou de ter lesões no pé. E ela tinha muito frequentemente lesões no pé. Então, agora eu posso dizer, sim, estou com medo de fazer isso. Estou com medo do sucesso, no caso dela. Quando eu nomeio, quando eu trago para a minha percepção consciente, quando eu me despeço dessa fidelização invisível, aí eu tenho uma chance de fazer uma boa transgressão a esse destino de fidelização. Isso significa que eu posso dar um passo bem decisivo em direção ao sucesso, em direção à saúde. No caso dela, o sucesso e a saúde. Então,
é isso. Nosso corpo é extremamente sábio e a gente diz, bem-vinda a doença, quando ela chega para nós, para que nós possamos nos conhecer um pouco mais. É uma chance sempre. Sempre é uma oportunidade para que a gente evolua. Não estou aqui fazendo apologia à dor e ao sofrimento da gente de forma alguma. Mas se ela surge, ela não é aleatória. Então, você pode estar, por exemplo, num ambiente agora, nesse tempo de coronavírus, né? Você pode estar num ambiente lá, 100 pessoas, e uma pega coronavírus e as outras não. Por quê? Ou então, 99 pega, uma não. Por quê? Né? Você tem que estar vibrando com isso. E às vezes a gente brinca aqui, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito do meu trabalho, a gente trabalha muito, né? Sempre foi uma prática nossa aqui de casa, né? A gente gosta do que faz, então a gente acaba se dedicando bastante. E às vezes você ultrapassa o limite, né? E o teu corpo faz o quê com você? Pum! Uma gripe básica, 3 dias de cama. Que bom. A gente volta renovado porque a gente traz isso para a consciência. A gente traz totalmente para a consciência. E aí, qual que é o próximo passo? Vamos redimensionar a minha agenda. Vamos olhar com atenção para cada passo que a gente vai dar. E há pessoas que sobrevivem adoecendo, né? Que são aquelas que a gente chama que se vitimizam muito, que se colocam nesse lugar de doença, de necessitado, para que possam garantir esse lugar de pertencimento, sem se dar conta de que o pertencimento nos é de direito. A gente não precisa usar estruturas de controle inconscientes, claro que as pessoas fazem isso de forma inconsciente, para poder garantir o pertencimento à minha família. Não é porque eu tenho mais sucesso que a minha família, não é porque eu tenho mais saúde que a minha família, que eu vou deixar de pertencer a ela. Isso vai depender muito da forma como que eu lido com o meu sucesso. Se eu lido com o meu sucesso com respeito a ele, e eu lido com o insucesso, bem entre aspas, da minha família, se eu lido com respeito com isso, não vai ter problema nenhum. Eu vou me relacionar super bem com a minha família, e a minha família vai se relacionar muito bem comigo, porque cada um vai estar no seu lugar de força, né? Então, a gente precisa olhar para esses movimentos que nosso corpo está sempre a nos instruir, sempre. Talvez vocês já tenham um dia entrado num lugar e se sentido indisposto, assim, sei lá, incomodado, que não sabe muito bem o quê. Pare e olha. Nós vivemos num campo de energia, nós somos totalmente conectados. Então, a gente olha. E, às vezes, o que a gente precisa fazer é se afastar. É dizer, ok... Até de pessoas, né? De pessoas, inclusive. Nosso corpo tem uma linguagem que a nossa mente não alcança muitas vezes, porque ele fala a linguagem da alma. E se você se recolhe o suficiente para poder sentir, né? Porque isso faz sentido. Se você se recolhe para sentir, você vai aprender a ouvir e vai aprender a ver. E às vezes a gente se surpreende, a gente fala, por que que eu insisti? Por que que eu insisti? Por que que eu não me ouvi? Mas é que a gente é bem normal, bem comum, né? A gente faz E também porque a gente precisa passar, às vezes, para experiências no tempo certo, né? Senão vem a culpa, né? Não dá para vir a culpa. Tem várias... enquanto você está falando aí, Marinês, tem várias pessoas falando coisas aqui. É até engraçada a dinâmica desse grupo, que uma pessoa fala uma coisa, a outra já quer até responder. Chega a ser bem engraçado enquanto tu vai falando. Eu queria só falar uma coisa e eu vou te lançar algumas perguntas que eles trouxeram. Eu vou falar minha visão como consteladora em relação ao tema saúde e doença. Eu acho que, para quem está aí ouvindo, prestar um pouco atenção, assim, que às vezes a gente passa batido para algumas coisas. Por exemplo, o relacionamento não tá legal, não vou nem olhar para isso por enquanto, não vai morrer por causa disso, tudo bem. Mas quando se trata de saúde, é um recurso maravilhoso olhar através das constelações. Por quê? Tô falando assim, todos os movimentos são importantes. Tem vários sintomas da vida que estão nos trazendo para movimentos de pulsão de morte, às vezes nos próprios relacionamentos, né, abusivos e tudo mais, que se entra. Mas o que eu quero destacar é que assim, existe, eu vejo, Marina, existe muita negligência muitas vezes, até dos nossos clientes, não olhar para temas específicos importantes. Ficam protelando, e algumas pessoas já falaram alguns temas ali, por exemplo, de câncer, né, câncer de mama, ou câncer de modo geral, infertilidade, alergias crônicas, doenças crônicas de modo geral. Não deixa isso chegar a um ponto
que, no desespero, eu vou procurar uma ajuda para a constelação curar. Primeiro que nós não temos essa postura, nem a Maria Inês tem, ninguém, de que a constelação cura a doença. Não é esse o objetivo. Mas é sim um recurso maravilhoso, né, Inês, de a gente poder olhar para aquilo que está por trás. Para onde que a tua alma está olhando? O que tem além? Eu costumo fazer uma analogia boba, assim, né? Eu vou fazer esse exemplo aqui. Quando a gente enxerga, a constelação é como se fosse um grande exame. Se a gente vai para um médico e a gente vê, por exemplo, que a gente sabe através de uma ressonância, de uma biópsia depois, que tem câncer, não muda completamente a vida só se você saber que está com aquela doença? Porque muda a decisão, muda a postura, muda tudo o que você fez até hoje na vida, muda a forma de você interagir com a vida, porque consta de uma informação. Na constelação familiar, a gente vai enxergar o quê? Aquilo que está oculto, que a alma quer falar e que muitas vezes a gente não presta atenção. Então, quando a gente enxerga através de uma cena ou de uma situação, não tem mais como desver, não tem como deixar de ver. A informação está lá. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo que uma cliente fez isso um dia, que eu achei muito legal. Ela fez a nossa sala. Ela falou, explica aí para nós o que é constelação. Ela falou assim, tá vendo essa cortina aí? Tá, vou abrir. Ó, vou fazer isso com você. Estou com uma cortina aqui. Vocês não sabem o que tem aqui atrás, né? Ó, é uma janela com grades brancas. Tem como desver isso? Se eu perguntar para vocês, onde é que eu encontro uma janela nesse espaço? Vocês vão dizer, vai ali atrás e abre aquela janela, pegar fogo aqui. Porque vocês sabem qual é o movimento. Você já está enxergando, não tem como deixar de ter visto isso. Então, é muito importante olhar para essa questão. Tem uma pessoa ali falando da infertilidade. Se está angustiando teu coração, olha para isso. Não custa olhar para de onde está vindo. Mas fala um pouco das possibilidades, Marinês, dessas questões. A doença autoimune, queria que tu falasse. Infertilidade e... Deixa eu ver o que mais que colocaram aqui. Daí eu vou te falando uma coisa ou outra enquanto eles vão trazendo umas perguntas. O que tu tem da tua experiência clínica aí dessas doenças? Sim, por exemplo, da infertilidade, né? A gente muitas vezes vê a infertilidade como uma fidelidade muito grande a crianças no sistema familiar que não puderam ficar. Então, é bem comum a gente ver processos de identificação, de reprodução de padrão de familiar, de pessoas que mulheres tiveram crianças, perderam crianças, não incluíram essas crianças no seu sistema familiar, ou perderam de forma trágica, e isso ficou um segredo que não pode ser revelado. E eu, por uma fidelização, as gerações que vêm depois, muitas vezes por uma fidelização, não conseguem gerar a vida, porque a vida, de certa forma, significa perigo. Né? Às vezes significa perigo para a mãe, às vezes significa perigo para a criança, porque às vezes a mãe morre no parto, às vezes a criança morre no parto. Eu já vi muitas dinâmicas, claro que aqui a Sheila falou muito bem e eu vou voltar a reforçar. A constelação jamais substitui o médico dentro do trabalho. Nós, todas as vezes que vamos tratar dentro da constelação um problema de saúde, a primeira pergunta que a gente faz é se essa pessoa já foi ao médico. Para que não se crie esse pensamento mágico que nós temos a resposta, porque nós não temos. Nosso trabalho como constelador ele é muito simples e muito humilde. Nós acompanhamos o movimento que surge das informações do campo do cliente. E a gente acompanha e segue esses movimentos. Lança luz sobre o que está oculto. Lança luz sobre aquilo que está segredado, o que está inconscientemente oculto, para que você possa ter acesso a essa informação. E como a Sheila fez uma analogia muito tranquila, muito simples e clara, de que aquilo que eu vejo agora vai fazer algo comigo. Porque vai mudar, inclusive, minha referência neurológica de um fato que, às vezes, está tão emaranhado que eu estou vendo por uma ótica tão diferente e agora eu posso revisitar isso de um lugar diferente. Então, muito das dinâmicas da infertilidade tem isso. Tem, na família, a maternidade como um risco. Às vezes um risco para a mãe, às vezes um risco para a criança. Então, o que eu faço muitas vezes termina aqui, não é possível. E isso vem por quê? Para que você... É uma denúncia do sistema familiar para que você possa olhar para todas essas crianças que não puderam ficar e incluí-las, poder olhar para o destino dessas mulheres que morreram no parto, por exemplo, e poder honrar esse destino, porque por tudo isso que aconteceu, independente de tudo isso, você conseguiu sobreviver. Você é fruto do êxito desses sistemas familiares e o movimento de honra a esse sistema é você seguir. E seguir, gerando vida. Então, sim, a gente já, em trabalhos, muitas pessoas que tinham dificuldades para engravidar, que conseguiram depois a constelação, quando a alma entrou em contato com algo significativo. Para cada sistema é um caso.
Assim como as doenças autoimunes, né? O que a gente fala? Autoimune. É como se eu mesmo me atacasse. Muitas vezes essas doenças têm componentes, eu não gosto de generalizar, tá? A gente, quando entra dentro de um campo, a gente entra totalmente sem intenção e segue completamente o Sim, movimento. Muitas vezes o que se mostra muito diferente do que aqueles padrões que são verdade. repetidos e que a gente, às vezes a gente mesmo escreve ou a gente lê nos livros dos consteladores, porque às vezes você faz várias doenças, por exemplo, doenças asmas, por exemplo, que é doença de pulmão, que é doença vinculada à figura paterna, doença da tristeza, né? Então, a gente poderia generalizar todo problema de pulmão, então vamos já colocar o pai aqui, porque o problema do pai não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com a percepção do que vem, que esse cliente mostra, e a partir desse sinal que ele nos mostra, às vezes é a doença que a gente coloca ali, ela vai nos indicar o caminho que a gente vai seguir. Mas a doença autoimune é uma doença onde é uma doença onde eu me ataco, né? Se fosse traduzir isso, né? Então tem uma energia do agressor muito forte dentro desse sistema familiar. De novo, uma ameaça, mas uma ameaça que muitas vezes um perigo que está dentro da família. Normalmente tem dentro desse histórico familiar muitas vezes situações de violência na família. Então, a gente não tem como generalizar isso. Isso é um viés, um aspecto. Pode ser que venha uma pessoa com uma doença autoimune e, e vai significar outra coisa. O que nós fazemos é acompanhar esses movimentos para que a gente possa chegar no ponto do emaranhado e, se nos é permitido, a gente libera a força desse sistema familiar, que está dentro do campo deles. Não é a Sheila, não é a Inês, não é o Bert Hellinger, que já faleceu ano passado, ou a Sofia, o que quer que seja, o Décio, né? Faz um trabalho lindo também. Não é a força desse sistema. Por isso que a gente fala muito lá no Instituto, lá no IP, que nós não constelamos pessoas que não estão prontas para isso. Prontas como quando elas ainda não estão internamente preparadas para olhar para algo. Às vezes aquela Que estão, doença às vezes, numa postura só curiosa, né, Inês? só E curiosa, que não estão na postura do sim interno, né? às vezes a doença, por exemplo, nós estamos falando de saúde e doença hoje, às vezes a doença está a serviço dessa pessoa de mantê-la viva. E se a gente faz algo que essa pessoa não está pronta internamente para poder se despedir disso, isso pode muitas vezes ser mais prejudicial do que benéfico. Então a gente segue o movimento do que se mostra. Às vezes tem pessoas que vêm de longe para fazer uma constelação, mas na verdade elas não estão, que às vezes é porque a filha fez, porque o filho fez e acha que a pessoa precisa. A gente não constela as pessoas quando elas, na alma, não sentem. Esse é o meu momento. Eu agora posso olhar para isso. Eu já atendi pessoas trabalhando com doenças assim, que sim, totalmente centradas, e o campo se abre para eles até um ponto. E eu falo, é só que aqui eu não consigo seguir mais. E a pessoa diz, foi suficiente. Porque realmente para ela foi suficiente. Mais do que aquilo não seria possível. Então a gente precisa respeitar muito o movimento do que surge. Lembre-se, o corpo está sempre a nos sinalizar algo. E o que a Sheila falou é imprescindível. Quando a gente tem amor por a gente, amor pelo outro, né? Por exemplo, se tem um filho querido, amado que você tem, quando ele começa a apresentar sintomas, você leva ao médico, você vai ver, você mede febre, você vê a alimentação, dá um banho frio, você cria, né? Usa os recursos que você tem para cuidar. Não é diferente com você. Mas muitas vezes, Sheila, você sabe disso, né? Como psicóloga, você sabe que às vezes as pessoas têm ganhos secundários quando estão em estados de dor e de sofrimento. E esses ganhos secundários, que também são inconscientes, às vezes fazem com que as pessoas protelem a saída ao médico. Então, às vezes isso tem a ver com eu me sentir, né? Eu que faço tudo, eu que estou sempre à disposição, eu não tenho tempo para mim, só tenho tempo dos outros. Quando eu entro nesse mantra, né, de equívocos, eu estou com certeza denunciando o desrespeito que eu tenho pela minha pessoa. E quando eu estou nesse lugar, muitas vezes eu também sofro do entorno, mesmo nível de desrespeito. E o que o meu corpo vai fazer? Ele vai ser, daqui a pouco, agressivo comigo. Eu já atendi muito isso, quando eu falei agora me veio, por exemplo, a gente atende às vezes pessoas que falam que tem um câncer agressivo, né?
Muitas vezes isso está vinculado a algum agressor do sistema familiar, às vezes um assassino no sistema familiar. Então, o câncer vem de forma muito agressiva, porque aquilo que eu não trato com delicadeza, que eu não trato com verdade, isso vai, de alguma forma, aparecer para mim, às vezes, de uma forma mais dura, de uma forma mais incisiva, de uma forma mais que vai me chacoalhar de um jeito diferente. Agora, quando eu posso olhar também para esse meu aspecto, né? Eu faço parte de uma família de pessoas violentas. Claro que tem um aspecto meu violento, que eu preciso olhar e que eu preciso aceitar e que eu preciso acolher. E se eu não faço isso, ou se eu entro no julgamento, na oposição do meu sistema familiar, ou simplesmente na reprodução cega desse padrão, o meu corpo vai sinalizar isso para mim. Às vezes, eu vou encontrar o mesmo destino, uma morte na ponta de um revólver, ou na mão de uma pessoa. Ou, às vezes, vem através de um câncer. Quando eu reprimo isso, quando eu nego no meu sistema familiar esse meu lugar de pertencimento. O que vai garantir meu pertencimento à saúde é saber que, sim, isso aconteceu, sim, isso teve consequências, mas não fui eu. Então, agora eu posso seguir sabendo e reconhecendo, como nós todos sabemos, né? Nós vivemos num mundo dual, né? Onde uma coisa não existe sobre a outra. Por exemplo, vocês saberiam o que seria luz se não tivesse a escuridão, né? Nós vivemos nessa situação, nessa postura de vida, nessa visão bem dual. Então, a saúde tem sentido quando existe a doença tem sentido quando existe saúde. Elas estão caminhando juntas, assim como a vida e a morte, né? A gente costuma dizer que para olhar para a saúde, nós precisamos olhar para a morte. Então, assim, muitas vezes a gente tem a morte literal, a morte física, onde eu sou acometida de algo, sofro acidente, ou está no meu tempo, né? Como as pessoas dizem, morreu de velhice, já cumpriu o seu propósito e se despediu da vida. Mas também a gente precisa saber que a morte é nossa companheira para fechar nossos ciclos na vida. E quando tem ciclos que precisam ser fechados e eu não permito que eles fechem, seja por motivo for, a maior parte das vezes é por uma fidelização ao meu sistema familiar, o meu corpo vai adoecer para poder me levar à consciência de que eu preciso me despedir e fechar aquele ciclo. Então, a gente sempre diz, né? A Clarissa Pinkola Estés, no livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos, nós trabalhamos com mulheres com esse ponto também, no lugar psicoterápico, né? Tem um conto que diz: dê-me a morte que eu preciso hoje. Então, esse lugar da morte precisa ser todos os dias vivenciado por nós, principalmente por nós que somos profissionais da área da saúde. Nós precisamos ter essa ciência, esse conhecimento bem consciente de que nós somos seres de ciclos. E um ciclo se encerra para que o novo venha. Então, o que a gente faz quando o ciclo se encerra? A gente se despede, celebra isso, porque em todo novo ciclo você leva algo, né? Você deixa algo e você leva algo. Então, você leva esse algo quando você reconhece que agora, por exemplo, é como a criança que mama e daqui a pouco tem dentes e que tem que largar o peito da mãe, né? Então, ele tem que largar o peito da mãe porque agora ele precisa usar do instinto de sobrevivência que exige que ele mastigue, que ele triture, que ele rasgue com os dentes. Essa é da nossa natureza. Senão ele não consegue ter no mundo uma participação ativa e, em alguns momentos, até predatória, que é necessário para a sobrevivência. Então, o que a gente sabe assim, imagina você carregando o teu bebê, uma criança de 11 anos, como se tivesse 2 meses. Isso não é possível. Eu perco o colo para ganhar as pernas e correr, e ganhar o mundo. Então, para nós pais mantermos a saúde dos nossos filhos, nós primeiro precisamos cuidar da nossa própria saúde, do nosso próprio, preservar o nosso próprio ambiente espiritual com equilíbrio. Isso vai fazer com que os filhos não precisem tomar as nossas dores por nós e expiarem as nossas culpas e as nossas dores através de um processo de adoecimento. Que até a fase dos 8 anos, 9 anos de idade, todos esses acometimentos de doença e acometimentos sérios que as crianças passam, pelo menos comigo, eu atendo muita gente, normalmente é a serviço dos pais. Então, muitas vezes as crianças vêm, né, trazendo seus pais. E aí o que a gente fica é com os pais, para que eles possam olhar com seriedade para o processo de adoecimento da criança, que tem muito, totalmente a ver com a própria dinâmica deles.
Então, queridos, vocês, como pais, são grandes. Como grandes, são os responsáveis pelas crianças. Então, se a criança está insone, se a criança está com algum tipo de distúrbio alimentar, com distúrbio de Meu comportamento. Deus, eu tô distraída aqui, faltam. Eu tô tão... Faltam 20 segundos, mas... Então, queridos, é isso, né? Então, só Maravilhoso! Eu tava agradecer. distraída. Um beijo, foi muito bom te ouvir. Então, eu deixo assim Muito bom. para toda a sua audiência. Muito bom te ver assim, toda linda de vermelho, e agradeço.